nossa novela das constelações. No episódio de hoje, uma mulher paralisada pelo medo ancestral. Vocês que são alunos vão amar essa constelação, porque é uma constelação que aparece o que todo mundo mais tem medo na constelação. O que será que é? Dani, qual que é o pavor do jovem constelador? Eu vou dizer aqui para vocês, vocês vão ver. Eu vou responder primeiro, depois eu conto a história. Eu coloco ela, a mãe, a irmã mais velha, o pai. E ninguém se mexe. Isso é o pavor dos jovens consteladores e é o que o povo fala. O campo está travado. E eu falo, não existe campo travado. Por quê? Porque estar parado é um movimento, é uma realidade. Mas Dani, ninguém se mexe. Então leia isso. Leia isso, é possível. Porque o movimento não vai ser liberado, não adianta, faz isso, faz aquilo, bota o outro boneco. São recursos, né, que a gente ensina para os jovens consteladores, porque eles têm medo de lidar com a dimensão, né, do que verdadeiramente é a vida, mas na vida existem muitas pessoas paralisadas e elas não sabem. E a única maneira de se restabelecer o movimento é haver vida no parado. E quem vai trazer isso? Quem suporta. Então, aqui entra os assuntos difíceis, né, que a gente estuda, o relacionamento com a morte. Um bom constelador não tem como ser um bom constelador quando ele não consegue ter um bom relacionamento com a morte, né? E essa paralisação é um dos efeitos da morte. Nossa, Dani, quanta coisa! Vocês vão entender tudo, tá? Mas é lindo essa constelação para os alunos aprenderem sobre o quanto a morte pode ser paralisadora e isso pode afetar várias gerações. Então, veja, a cliente é essa moça com um cabelão bem lindo e ela fala, Dani, eu me sinto paralisada na vida, a questão maior eu me sinto paralisada nos relacionamentos, eu tenho os relacionamentos, eles duram uns meses, mas não rola. E eu tenho uma questão que me angustia muito, já há muito tempo, que eu quero ter a minha casa, eu quero comprar a minha casa, mas eu não consigo fazer esse movimento. Daí ela começa a chorar e começa a vir um choro que você percebe, gente, isso não é da casa, né? Tanto que eu até peguei a casa, mas não usei de novo a casa. Eu nunca uso esses negocinhos aqui. Por quê? Eu falei, bom, ok, então vamos olhar para essa questão da casa. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Praticamente, o que é que impede? Porque às vezes ela fala, eu não tenho dinheiro, então, né? Ela falou, Dani, eu não sei, eu tenho dinheiro, guardei dinheiro, assim, eu tenho como começar esse movimento, né? Parcelar, eu tenho como fazer esse movimento, mas na hora que eu acho a casa, na hora que eu não consigo dar o passo, aquilo me paralisa, eu fico com medo, etc, etc. Ok, então vamos olhar e ver o que acontece. Então eu peguei a casa, falei, bom, vamos ver, né? De repente, vamos ver o que significa essa casa. No choro dela, já dá pra ver que o assunto não é a casa, mas ok. Só que daí quando eu coloco todo mundo, ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Então, o que eu falei pra ela? A primeira coisa aqui da onde vem tudo isso? Então, tá assim, a mãe, ela, a irmã, bem grudadinha, exatamente do jeito que eu fiquei, eles ficaram, e o pai. Então, as duas filhas na esfera da mãe e essa mãe paralisada. Aí eu falei, o que aconteceu na história da sua mãe, né? Para que você e sua irmã, por lealdade, fiquem paralisadas nessa questão da sua mãe. Ela fala, Dani, a história da minha mãe a gente não sabe direito, é meio que um mistério. Por quê? Minha mãe conta que, olha que história, minha mãe conta que o meu avô tinha uma filha de um primeiro casamento, aí se separou desse primeiro casamento, se juntou com a minha avó, mãe da minha mãe, e com ela teve 6 filhos. E aí minha mãe conta que um dia ela viu a mãe dela na cama, grávida, sangrando muito, veio a ambulância, levou a mãe, e aí o vô chegou e falou, sua mãe morreu, levou eles num cemitério lá, falou, aqui a sua mãe tá aqui, e
vamos chorar, vamos falar tchau porque ela morreu e pronto, voltou para casa e botou outra mulher dentro de casa, que era uma amante. E as crianças foram criadas por essa mulher e nunca mais falou absolutamente nada da mãe. E o avô também não permitiu que ela tivesse contato com a família da mãe, ou seja, apagou-se a história da mãe. Só que daí tem uns detalhes aí na história que é o seguinte, que parece que esse avô não era assim uma pessoa muito, tinha os seus rabos de saia por ali e diz a lenda, as tias dizem que ele dava uma injeção nas mulheres para as mulheres abortarem os filhos que ele tinha. Então há uma suspeita aí de que essa morte, aí o avô falou que a avó morreu do coração, mas aí a própria cliente fala, mãe, a pessoa que morre do coração não fica ensanguentada, né? Então ela perdeu o bebê, se ela estava grávida, ela perdeu o bebê, pode ter morrido num aborto espontâneo, numa hemorragia, talvez tenha se tomado essa injeção, não se sabe exatamente o que é. O avô diz que morreu do coração, mas uma pessoa que morre do coração não vai ensanguentada para o hospital, certo? E aí acabou o assunto e a cliente conta que a mãe um dia com 8 anos, chega pro avô, né, e fala, você matou a minha mãe. E aí o avô sai com a cinta atrás dela. Então existe essa fala, né? E desde então a mãe se torna o quê? Uma pessoa que não sente, uma pessoa que se apega às questões superficiais, uma pessoa fria, né? E as duas filhas ali presas diante da história. Aí eu coloco diante dessa esfera da mãe, eu coloco a avó. Então veja o que acontece aqui. A cliente, quando fica tudo parado, gente, falando com os alunos, você tem que... É como se você pegasse o telefone e você não faz assim no telefone, ó, amplia para enxergar melhor. É isso que você tem que fazer. Tá parado, você faz o quê? Amplia e olha os detalhes, porque a informação tá nos detalhes. Não adianta você falar, ninguém se mexe, o campo fechou. Não é nada que campo fechou o quê, menina? Olha porque tá ali. Tá ali para quem tiver coragem de ver. Então você amplia. Então o que você vai ver aqui, na verdade? Que existe uma questão, a cliente olha para frente, a gente percebe o campo no corpo, gente, o corpo percebe. Eu percebi a força dela querendo ir, sabe? E não conseguindo ir, paralisada por esse medo ali. Quando eu coloco a avó para aqui na frente, e aí fica claro que a mãe olha para a avó e a irmã olha para a avó. Ela olha para frente, o pai não olha para lugar nenhum. Então veja, a mãe está paralisada diante da avó, com 8 anos de idade, diante da mãe morta. Aí quando eu começo a falar isso para ela, ela me fala, a cliente, ela me fala, você sabe, Dani, que eu trabalho com criança. E a gente percebe, né, que a criança, quando ela chega, a criança tem muitos problemas, a gente já fala, perdeu a mãe. E essa criança que perdeu a mãe é uma criança difícil de lidar, que provoca para chamar atenção, que ela desesperadamente chama a nossa atenção. Aí eu falei, olha o que você está dizendo, que inconscientemente você foi trabalhar para resgatar essa menina de 8 anos. Gente, é tão incrível, né? Quando eu falo, a gente trabalha com a própria dor e não sabe, né? A questão mais desafiadora no trabalho dela são essas crianças que perderam a mãe, né? Que ela identifica que perderam a mãe e que ela tenta resgatar a mãe nessas crianças, né? E aí que vem o choro dela entender que, na verdade, ela tá esperando uma doçura da mãe, né? Que aí que entra a questão que eu falei sobre a morte, sabe? Que a gente conversou muito, inclusive na visualização dela, mas já vou encurtar aqui para você entender a história. Essa menina, o que acontece é que essa família, a mãe dela e, consequentemente, elas, presas nessa esfera da mãe, nesse campo emocional da mãe, dominado, paralisado pelo medo. É importante a gente entender como constelador que na maior parte das vezes a gente pula uma geração. Então, eu lido com as questões da minha avó, os meus filhos lidam com a questão da minha mãe e assim geralmente pula uma geração, né? Tem sim as questões do pai, da mãe, mas é importante, essa questão de uma geração é muito importante, muito forte. E elas, as duas filhas presas nessa esfera da mãe. Então o que acontece? A mãe, essa história da avó é uma névoa que ninguém enxerga com clareza e que tem medo.
E essa mesma névoa que impede eles de enxergarem o passado é a névoa que paralisa eles diante do futuro. Eles estão presos nesse hiato da tragédia que não foi assimilada. Porque a mãe sabe de toda essa história, mas de vez em quando ela fala. De vez em quando a minha mãe tá tomando café, ela fala: ai, eu preciso cuidar do meu coração, porque a minha mãe morreu do coração. Aí ela fala: mãe, sua mãe não morreu do coração, sua mãe estava ensanguentada. Então, veja, é uma coisa, é uma tragédia que fica todo mundo meio paralisado sem ver com clareza. E é o que eu sempre falo para os alunos: constelação é ver, constelação é ver, a gente tem que ter coragem de ver. O que starta, né, o que faz com que um movimento tenha início é ter a coragem de ver. Então, o que a gente trabalhou nessa constelação? Ela enxergar a tragédia. Qual tragédia? A tragédia que paralisou a mãe. Então, ela foi entender essa menina de 8 anos diante desse caixão, diante desse corpo saindo, e o entendimento dessa menina de 8 anos que de repente perde a mãe e desconfia do pai. Ela simplesmente passa a não ter ninguém. E aí vem uma mulher que ela não se dá bem para dentro de casa e assim ela cresce e ela faz o quê? Se dessensibiliza, porque ela não tem condição de assimilar a informação de eu perdi a minha mãe e eu desconfio que o meu pai pode ter assassinado a minha mãe, porque depois ela descobre, olha, eu esqueci desse detalhe, depois ela descobre que a avó, né, foi na verdade enterrada como indulgente, ou seja, aquele caixão que o avô levou era de qualquer outra pessoa. Então há uma frieza aí, há uma coisa aí que não se dá para entender muito bem, mas sabe-se que é uma tragédia e assim que essa menina de 8 anos assimila a perda da mãe. Veja se tem condição dessa pessoa seguir com a alma sentindo. Claro que não. Claro que não. Por quê? O que a gente trabalhou dela enxergar? Essa menina de 8 anos diante da perda da mãe e ela entendendo que a perda da mãe custou toda a doçura da alma da mãe dela. A perda da avó custou a doçura da alma. Então todo esse trabalho que ela e a irmã tentam fazer para ver se essa mãe se torna essa mãe doce, amorosa, isso nunca vai dar certo. Ela trabalhando com essas crianças, tentando salvar essas crianças, né, que perderam a mãe, para tentar resgatar essa mãe para poder ir para a vida, nunca vai funcionar. Por quê? Porque a gente tem que entender que a morte custa. A morte leva pessoas e leva partes da nossa alma. E a morte levou a doçura da mãe. Então foi, o que a gente foi trabalhar ali? Ela falar: mãe, agora eu vejo essa tragédia e eu sinto muito pelo seu destino, eu vejo a sua força no seu destino, mas essa dor, porque ela chorava, tinha crises de choro no meio da sessão, chorando, que ela falava: Dani, eu não tenho condição de chorar isso, porque isso aqui parece muito maior que eu, porque é chorar a tragédia, chorar o que a mãe com 8 anos não conseguiu chorar, esse desamparo gigantesco de perder a mãe, desconfiar do pai, perder tudo, né? Perder a perspectiva de vida com 8 anos. Ela falou: eu não tenho condição de chorar isso. Aí ela foi pegar isso, colocar nos pés da mãe e falar: vamos deixar essa dor descansar. Ela é muito maior do que eu, do que você. Ninguém tem condição de chorar essa dor. Mas eu vejo essa dor, eu respeito essa dor em você e eu vou tomar a minha dor, que é a dor, qual dor? A dor de olhar e entender, essa mãe doce, que sente, que se conecta, não vai ser possível, porque ela ficou naquela tragédia. E ali, quando ela conseguiu entregar aquela dor nos pés da mãe, ela respirou, achou, abriu o caminho para ela entender aonde está o movimento dela para a vida, que nada tem a ver com uma casa, mas tem a ver com uma identidade, né? Tem a ver com um lugar no mundo, entendendo que ela estava paralisada por um medo que a mãe não tinha conseguido assimilar. Então, esse medo da vida, né, que a mãe sentiu ao perder a própria mãe, era o que estava fazendo com que ela não conseguisse ir para a vida, e ela devolve este medo nos pés da mãe, né, sabendo que pertence à mãe, e toma a dor dela, de entender que essa mãe doce não será possível. Que profundo, né?